Salve, tropa. Mais um vídeo, como já de prática, como eu falo, todos os vídeos. Se inscreva no canal. Assim se inscreveu, botão de vermelho, lá no botão de vermelho. Para aparecer o sininho e ativar as notificações dos vídeos. Sai na faixa das 8 horas de sábado. Quero o like, gente. Fortaleça muito o like, por favor. As maneiras, só clicar lá no joinha assim, ó. Só clicar lá no joinha. Não é nada. Como eu falo pra vocês. Eu quero sugestões de vídeo, desafio. Algum dia eu esqueci de gravar uns lances meus jogando. Vou postar aqui pra vocês verem. Compartilhe com a família nos grupos, nas redes sociais. E gente, não de mais nada aí, ó. Mudei o cabelo de novo, né? Tirei aquele loiro lá. Talvez eu vou voltar com o loiro não sei quando. Qualquer coisa não sei quando. Mas, gente, deixa eu falar. E como vocês sabem, geralmente eu sempre falo dos vídeos qual é a importância do atleta, certo? Mas eu acho que eu não falei como que é a realidade mental pra pessoa que se atleta. Porque se você tem uma mentalidade muito boa, você consegue atingir o ponto certo que você quer. Por exemplo, digo assim, ó. O meu sonho era ser jogador. Mas tem toda uma questão aí que é tudo muito difícil. Porque, ó, tem uma questão. Você tem que mostrar o seu potencial nos treinos e você tem que ter uma mentalidade muito boa. Sabe? Porque você, por exemplo, se você for reprovado numa peneira, você não pode baixar a cabeça e falar, vou desistir. Bola pra frente e vai pra cima. Aí a mentalidade que eu quero falar pra vocês, gente, é o seguinte. Se o atleta, por exemplo, ó, estiver enfrentando uma má fase, por exemplo, não estiver jogando bem, tem que ter toda uma mentalidade para pensar. Ele pode pensar, não consigo mais, vou desistir. Só que a mentalidade dele tem que estar pensando aqui, ó. Se ele desistir, vai perder todo o sonho. Então vamos botar esse cara pra frente, pra cima, pra ver o que ele vai fazer. Eu sempre falava isso. Eu sempre falo isso pros moleques. Agora há pouco tempo que eu tava de férias. Eu falava pros moleques. Se tem. Molecada, vocês querem ganhar campeonato? Vocês não podem perder o jogo, abaixar a cabeça e falar, eu vou sair daqui que eu quero um lugar melhor. Bola pra frente, gente. Perdeu o jogo. Se você perder o jogo, você não vai perder o campeonato. Tem muitos outros critérios para você conseguir. Se a sua mentalidade for muito boa e eu falo para eles, galera, vocês têm aqui ó, professores que são do tipo alto nível. Porque lá no Proara, quando eu passei, alguns, alguns professores realmente já jogaram bola profissional. Aí eles sempre prevalecem nas reflexões que eles tinham com nós, na conversa antes do jogo, lá no vestiário. Eles falavam assim pra nós: ó, você vai fazer tal isso, tal isso, tal isso. Mas ó, se perder, perde todo mundo. E eu não quero ver ninguém com a cara derrotado. Eu quero ver todo mundo tranquilo. Se ganhar, tá feliz. Se perder, tá feliz. Mano, a mentalidade é boa. Porque eu mesmo. Gente, ponto de vista meu. Quando eu perdi o minicampo, primeiro jogo, primeiro campeonato que foi no minicampo, que a gente foi eliminado nas quartas de final, eu pensei, perdi uma chance de mostrar meu potencial. Mas os professores olhavam muito para mim e falavam assim, ó, a gente sabe que apesar do time ser uma guerra, apesar do time ser forte pra caramba, todo mundo ficou derrotado, você foi o primeiro que colocou o time um dos primeiros que colocou o time pra cima. Apesar de eu ter chorado bastante a eliminação, eu botei o time lá em cima, no outro patamar. Porque, ó, uma coisa que eu vou contar pra vocês. Naquelas quartas de final, se a gente classificasse pra semifinal, o meu treinador falou o seguinte comigo, ó.
Se vocês se passasse para semifinal e chegasse numa eventual final, eu poderia ser capitão em qualquer jogo. Tanto numa semi como na final. Eu poderia ser o cara, tipo, eu mesmo estando um pouco tempo lá no elenco, na nossa equipe, eu era tipo o mais novo, que eu tinha entrado há pouco tempo. Até se eu não me engano, até o último jogo da primeira fase, eu era o mais novo do time, eu tinha entrado por último. Aí depois eu tomo um outro. Mas mesmo eu estando por último, mostrando os últimos esse era o time, galera, já tinha uma. Eu era um dos últimos, mas apesar de eu já estar lá nele, que eu já tinha uma mentalidade boa pra caralho, sabe? Porque eu falava assim pra eles: mano, é hoje, cara. Quando a gente chegou nas oitavas de final, apesar de eu ter tomado um gol que foi muito difícil de defender, que a bola desviou e acabou me surpreendendo, e o outro que a bola, que era defesa, a bola molhada, a bola escorregou, passou, pegou na minha mãe e foi. Aí eu fiquei abalado. Mas a mim, o meu treinador falou assim: ó, eu quero você pra cima. Eu preciso daquele moleque dos treinos. Eu preciso daquele Mr. Bink da raça. Aí na coisa ele falou isso aí, gente. Depois do gol, primeiro chute que os caras deram, eu dei uma ponte. Eu dei uma ponte, várias defesas e salvei o time, colocando o time nas quartas de final. E poderia ter feito a mesma coisa na semi, mas nas quartas, colocando nós na semi. Porém, com um conjunto de fatores. Aí quando acabou aquele jogo, o treinador vem, abraçou eu e falou assim: ó, isso que eu quero. Pode estar balado, mas depois sabe que vai fazer o melhor e vai entrar e vai decidir essa porra. Eu faço isso. Por isso que eu falo por isso que quando o pessoal do Proar tá com. Eu tô conversando com o Proar, com o Valentim, quando o Valentim chama eu pra jogar alguns amistosos, ele fala assim, ó, talvez eu consiga colocar você pra jogar tanto tempo. Mas eu quero você aquele cara, aquele moleque, aquele adolescente que quando eu conheci lá em 2015, lá em 2018, eu quero aquela garra. Eu quero aquela determinação que você tinha nos treinos. Mesmo que eu era mesmo que eu comecei a jogar na linha, eu era goleiro, ele falava assim, ele via eu treinando, eu falava assim, ó, esse moleque tem futuro. Apesar de não ter esse sonho não ter sido concretizado, mas eu falo, a mentalidade da pessoa tem que ser muito óbvia, gente. Porque tá perdendo, por exemplo, você tá indo por exemplo, você vai pro intervalo com um revés de 2-0. Aí você tá lá no vestiário, o time tá desanimado, você coloca o time pra cima, é lógico que o time vai erguer. Mesmo que for eliminado, mas se o time jogar muito, tem que merecer. Aí o time vira o jogo, fala, a moral tá lá em cima com nós, porra. Você tem que ter moral pra ganhar essa porra, caralho. Tem que ter moral. Pô, se a sua mentalidade é boa, cara, eu tenho nem que falar. Se a mentalidade é boa, você repassar pros seus companheiros, a moral do time vai lá em cima, ó. Você tá aqui, por exemplo. Você tá aqui. A moral vai aqui, ó. Você vai decolar muito. É isso que eu falo. Eu falei pra molecada uma vez. Depois de um jogo. Eu falei assim, mano, a chance de vocês tá aí, ó. É a chance de vocês querem colocar um título de um campeonato, um dos mais campeonatos que vocês tanto almejaram. Porque ó, eu fui ajudar, eu fui como treinador de goleiro no jogo dos moleques, 2006, 2007, 2006, 2007. E apesar de eles ter perdido de 2-0, nós estávamos lá no vestiário, nós estávamos abraçados, unidos. Apesar de eles terem sido eliminados, eles conseguiram com a eliminação, sendo uma das quatro melhores equipes para a outra parte do campeonato. E nessa outra parte do campeonato, eles conseguiram ser campeões. E foi o que eu falei pra eles: eu quero aquela raça dentro de campo. Eu quero essa raça que vocês mostraram, essa raça. Garra, vontade. E foi isso que eu falo pra eles. Falo pra todo mundo. Todo mundo joga comigo. Quando eu jogo amistoso, quando eu jogo com o pessoal do trabalho, eu falo, eu quero. Se a gente tá jogando algum jogo contra, eu falo assim, eu quero aquela raça. Eu quero ver vocês não
com a cabeça baixa, mas, gente, olhe pra frente que a gente vai conseguir uma vitória. Então, gente, a mentalidade do jogador, do atleta, do profissional, amador, tem que estar aqui, ó. Por exemplo, você perdeu um jogo, não é porque você perdeu o campeonato, você tem vários outros, mas pensa, eu perdi um jogo, posso fazer melhor no outro. Isso acontece raramente. Isso acontece toda vez que eu vejo. Então, gente, uma dica que eu dou pra vocês. Baseie a sua mente. Que você pode, por exemplo, num jogo que você for mal, pensa bem, mentaliza pro outro jogo que você fazer melhor. Então, gente, a mentalidade tem que ser muito boa. E é isso que eu falo pra todo mundo. Pra quem, a molecada hoje em dia. Quer ser atleta? Siga o sonho. E a mentalidade aqui, ó, tem que tá boa pra caramba. É isso, gente. Se inscreva no canal. O botão de vermelho vai estar aí. Como eu falei, parte das 8 da manhã. Quero like, muitos comentários, sugestões. Compartilhe. Tamo junto. Valeu. É nóis.